Mas eu tenho um negócio que às vezes eu tô aqui em casa, sentado no sofá, do nada, eu acho que eu deixei alguma coisa no forno. E aí eu vou olhar. E aí não tem nada, porque eu não tô nem cozinhando. Mas eu fico com esse medo constante, diariamente. E a vida, no final de contas, é isso, né? A vida é esse medo constante e inexplicável de ter esquecido alguma coisa no forno. Boa noite! Aqui quem fala é a sua drag queen podcaster favorita, Misândrica. E esse é o Misandricast, o nosso date quinzenal, em que a gente se encontra, bate um papinho, toma um negocinho, fica louca, chora, passa vergonha e faz tudo de novo depois de 15 dias, tá? E aí, como é que vocês estão, queridas ouvintes? Mais uma noite, mais uma vitória do povo de Deus. Que eu digo vitória porque estamos aí. A gente conseguiu passar por mais uma semana. Eu tive a brilhante ideia essa semana de começar a fazer exercícios. Estou com o meu corpo completamente dolorido. Eu não sei porque que a essa altura do campeonato da minha vida eu decido que eu quero fazer exercício, né? Meu corpo não está acostumado com isso, mas estamos aí. Mais um episódio. Eu e você e eu, minhas 9 ouvintes queridas, tá? Sendo que uma dessas ouvintes sou eu, porque eu me ouço, né? É importante se ouvir, tá? Joguei aqui meus números mesmo, porque trabalhamos com a verdade e com a apelação, tá? Tô me fazendo de coitada flopada, pra ver se vocês tomam vergonha na cara e piramidam o episódio, pelo amor de Deus, tá? Tô quase fazendo um sorteio de iPhone pra ir pra frente aqui, porque além do meu cronograma de episódios, que eu já comentei aqui em algum momento, eu fiz uma listinha de metas para esse ano, né? E fazer o podcast crescer era um tópico, né? Então, me ajude a te ajudar, né? Eu tinha essa meta e ir para Bahia, mas eu acho que ir para Bahia não vai rolar esse ano, né? Mas um Rio, quem sabe? Vamos ver. Me contratem aí para fazer palestra. Ganhar dinheiro, obrigada de nada, tá difícil. Lula, você prometeu. Bom, agora que eu já fiz a minha introdução, essa introdução de milhões, né? Uma introdução riquíssima em detalhes, eu vou dar uns recadinhos, tá? Que não são tão legais assim, pelo menos para vocês, tá? Eu decidi que eu vou dar uma cortada em alguns quadros do programa que realmente, por hora, não estão dando certo, né? E o História de Bêbada é uma delas. Ah, porque pra ter história de bêbada tem que ter o quê, gente? História. É autoexplicativo. E acontece que tá muito difícil ter história sempre, né? Já se acabaram meus 3 amigos que eu conhecia e que tinham alguma história de bêbado, porque do nada as pessoas bêbadas decidiram que não tem história, né? E todo mundo decidiu parar de beber, uma coisa horrorosa que as pessoas estão deixando de beber. Mas enfim, acabaram esses meus conhecidos que vão mandar história e eu tô de saco cheio de ficar pedindo o tempo inteiro pra alguém me mandar. Então, até segunda ordem, suspendemos esse quadro, né? Tem outro para substituir? Não tem, né? Nos próximos programas a gente vê o que faz. Aliás, nesse programa mesmo, eu vou ter que rebolar para conseguir míseros 25 minutos de conteúdo, mas segura a minha mão e vem comigo para essa linda jornada de surto e loucura, tá? Era só isso mesmo. Falei recadinhos, mas só agora eu percebi que só tinha um recado, tá? Quis fazer a blogueira da recadinhos, mas só tem recadinho, tá? Quem me conhece sabe, mas também tem quem me conhece e não faz a menor ideia. Por quê? Porque hoje eu tô assim, com humor, com uma personalidade. Amanhã Deus pertence, aí já não sei te responder. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quantas personalidades cabem aqui? Nesse episódio? Nesse círculo social? Não. Na vida. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quem assistiu esse filme? Ótimo esse filme. Porque eu acho que todo mundo aí já percebeu que dependendo da pessoa com que a gente conversa, do ambiente, enfim, dependendo das variáveis sociais. Olha que chique isso que eu escrevi no roteiro. Variáveis sociais. Mas dependendo das variáveis sociais, a gente vai se moldando e reagindo de maneira diferente. Eu não sei se lembro se eu já falei isso aqui, mas eu me formei em artes visuais, né? Fiz licenciatura e sou 100% professorinha de artes. Mas o meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, não foi sobre educação especificamente, foi sobre performance.
E nessa minha performance, que eu tive que construir e escrever um texto sobre ela, o que eu francamente acho um porre, mas ela tinha um tema principal que era identidade. E justamente falando sobre como a gente constrói esse nosso jeito doidinha de ser. E uma das coisas que eu estudei, que é meio consenso geral entre os pesquisadores, é que identidade individual é uma construção coletiva. A gente é porque os outros são, ou pelos que os outros não são. Né? Hoje eu tô profunda, me segura. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente constrói a nossa personalidade, a nossa identidade, muito baseado nas nossas vivências. À medida que a gente começa a criar um repertório próprio e começa a se identificar com as coisas. Mas antes de chegar nesse capítulo e de se aproximar, a gente se distancia. E provavelmente é por isso que adolescente é um porre, antissocial, né, etc. Porque a gente, quando é adole, né, parafraseando minha podcaster favorita, Camila Frender, quando a gente é adole, ainda não tem muito manejo social e não tem uma personalidade ali muito definida. Então, o instinto inicial é justamente de ir contra as referências. Ixi, é contra as referências que a gente teve até então. Menina, eu tô com um negócio na minha garganta. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Quem sabe faz ao vivo, gente. Eu já falei pra vocês que eu começo a gravar o episódio, eu boto gravar e é essa gravação que vai, tá, gente? Olha, deixa eu ver que horas são aqui. São 9h42 da noite, eu trabalhei hoje. Tá, vamos me dar um desconto? Vamos me dar um desconto. Vou postar o episódio no dia. Olha, que belezinha. Mas enfim. O que eu tava falando? Bom, enfim, mas o lance é que os adolescentes olham ali pro pai, né? Olha pra mãe e vê um monte de coisa em comum e começa a fazer o quê? Exatamente tudo ao contrário. Né? E aí, isso faz parte da nossa identidade. Quando a gente começa a construir nossa identidade, porque a gente começa a ver as coisas e querer meio que negar, né? A gente vai pelo não. E aí eu tô fazendo uma análise muito superficial do assunto, obviamente, só para dar uma puxada depois na parte que importa, que é o surto do programa propriamente dito. Mas enfim, o fato é que a gente, na maior parte das vezes, constrói nossa identidade a partir da visão das outras pessoas. Aquilo que eu sou, aquilo que eu me reconheço, e mais do que isso, aquilo em que eu não me reconheço. Por exemplo, vocês muito provavelmente nunca vão me ver usando uma roupa extremamente colorida, neon, e os caralho a quatro, porque eu não sou essa pessoa. Né? Eu já ir com quase 30 anos nas costas, sei bem reconhecer o que eu gosto, o que fica bem em mim. Só que a gente, ao longo da vida, vai refinando, né, essa personalidade. Quem aí tem aquela foto mais jovenzinha que guarda 7 chaves dentro de uma gaveta do quarto para ninguém ver? Eu tenho. E isso vai acontecer pelo resto da vida, né? Essa troca de gostos, de preferências. Só para quando a gente morrer, mesmo, no caso. Mas também, sei lá, você ouvinte aí do Sete Além que tá me ouvindo, direto da rádio do Submundo, depois me conta como é que é isso pra você. E eu quis trazer esse assunto pra gente conversar, porque esses dias, já faz uns bons dias, na verdade, quase meses, eu tenho me sentido muito incomodada ou muito autoconsciente da forma como eu me comporto com as pessoas e principalmente na forma como eu me visto. Tá? Então hoje a gente vai entrar nessa noia juntas, tá bom? Porque eu, como boa aquariana que sou, eu sou bem desapegada, né, com algumas coisas e as minhas roupas são uma dessas coisas. Eu sou desapegada. Aí no começo do mês passado eu decidi dar uma olhada no meu guarda-roupa, porque tem sido bem frequente eu sair para algum lugar ou ir trabalhar e abrir meu armário e ver umas peças de roupa que eu olho e penso: de quem são isso? Quem é essa pessoa que tá alugando meu armário para colocar as roupas dela? Né? Porque minhas não são. Por exemplo, eu tinha uma jaqueta super quentinha, super ótima para chuva, dias frios, o que é bem recorrente aqui em São Paulo, principalmente nessa época do ano, mas era uma peça muito peculiar, porque além de ter um tecido meio de lona por fora, aquelas corta-vento, ela tinha uma parte de pelinho por dentro, né? Muito fofinha. Só que era um saco, porque nunca na história da minha vida fez frio suficiente para eu usar aquela jaqueta. E eu tinha ela por anos, né? Eu juro, eu acho que era coisa tipo de 10 anos. E se eu usei aquela jaqueta umas 3 vezes, foi muito. Aí, para ajudar, a estampa dela era uma estampa militar. Sabe aquela verde? Eu, usando estampa militar. Eu acho que não combina muito com a minha personalidade, né? Eu honestamente,
Eu não sei se algum dia combinou, mas tava lá, né? Dá pra saber a época que eu ganhei essa jaqueta só pela estampa, que foi mais ou menos na mesma época que a Rihanna começou a usar muita estampa militar, né? Quem que lembra dessa época? O problema é que fica bom na Rihanna, né? Em mim nem tanto. E aí é uma máxima pra vida também. Fica bom só na Rihanna. Em você, não vai ficar. Porque é claro que tem um porquê daquela peça tá lá. Tô aqui brincando, mas tem um porquê daquela peça tá lá. Na época em que ela foi adquirida, ela não foi adquirida por mim, ela foi pelos meus pais, né? Porque eu não tinha dinheiro ainda pra comprar minhas próprias roupas. E eu sou essa pessoa que quando tem uma roupa, eu uso a roupa até gastar, eu não fico comprando um monte de roupa. Então eu uso, aí eu dou uma customizada, uso de novo. Porque eu também não tô montada no dinheiro ainda, né? Mas essa noia de não reconhecer as próprias roupas, ela se estende por 80% do meu acervo hoje, né? Porque eu tenho que culpar, eu vou ter que culpar aqui o meu ofício de drag queen, né? Porque não sei se você ouvinte se monta, enfim, mas você que não se monta, eu vou te explicar uma coisa. Tem uma fase que eu acho que toda drag queen passa, pelo menos ali no comecinho, ali no meio, enfim, que a gente vai investindo muito na estética da nossa drag. E se a gente não começa a prestar atenção, a gente vai esquecendo que existe vida desmontada, né? Montada e desmontada, vocês entendem quando eu digo, né? De drag ou sem estar de drag. E aí quando a gente vê, a gente não tem roupa nenhuma pra sair, sem estar com uma peruca na cabeça, basicamente. Então, é isso. E dá pra culpar também eu ser uma bicha feminada? Dá pra culpar eu ser uma bicha feminada. Mas não que eu tô jogando a culpa em mim, né? Não de, mas numa forma de a gente, enquanto sociedade, é construída. Porque, veja bem, meus pais, eles me compravam roupas de homenzinho. Eu não tinha muito espaço de opinar e poder desenvolver algum estilo próprio, porque eu provavelmente escolheria algo que eles jamais comprariam pra mim. Ou seja, na seção feminina e tudo preto, né? Eu provavelmente seria, sei lá, o Jeffree Star ou a Emily do Evanescence. O Jeffree Star não pode falar mais que ele é meio cancelado, mas na época a gente não tinha tanto acesso à internet, a gente não sabia que as pessoas eram podres. Mas meus pais sabiam disso. Eles sabiam que eu ia pegar uma roupa que eles não iam querer comprar, porque eles não queriam me ver vestido da forma que eu gostaria. Porque eu te desafio a achar alguma foto minha criança, eu acho que eu já falei isso aqui, em que eu não esteja com cara pintada de alguma coisa ou fantasiada de alguma coisa. Porque eu sempre fui uma mini drag queen. Hoje eu sou uma grande drag queen. Né? No caso de grandeza mesmo, não de fama. Mas eu sempre fui drag queen. E aí, no caso, eu só passei a poder comprar roupa pra mim mesma quando eu tava trabalhando. Mas quando eu tava trabalhando, eu também era casada, né? E vivia um relacionamento em que eu me anulava completamente. Ou seja, passei aí mais alguns bons anos da minha vida em que eu não necessariamente escolhia minhas próprias roupas. Era sempre por uma influência externa. E depois disso veio o quê? Veio a pandemia, né? E se eu já não comprava roupa pra mim, definitivamente aquele não era o momento pra fazer isso, porque, né, lockdown. Não vou comprar roupa. Eu malemar ficava de roupa. Só que para mudar essa minha sensação de quem são essas roupas, tem que passar por um processo de autoanálise, né? E se essas roupas não são minhas, de quem são? Quem sou eu? Que roupas eu uso? Então eu comecei a reparar nas diferentes instâncias da minha vida para poder começar a construir um estilinho para mim. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, que eu sou louca, né? O famoso eu não tenho problema nenhum. Meu único problema é que eu sou louco. Eu gosto de mudar, eu gosto de estar diferente, de experimentar, né? A vida em suas diferentes texturas. Olha que poético isso de novo. Então, ao menos que eu fique rica muito brevemente, talvez seja melhor fazer um recorte de estilo ou falir de vez. O que não falta muito também, vamos ser sinceros aqui. Mas abrindo a discussão para vocês, pensa aí no seu trabalho, se você tiver um. Desculpa o gatilho. Mas que tipo de roupa é esperada de você no seu ambiente de trabalho e como você concilia isso com seu estilo pessoal? Como que ele transmite de fato a sua identidade trabalhadora?
Me pegando como exemplo de novo, porque afinal de contas o podcast é meu e eu tô aqui falando sozinha. Um dos meus trabalhos, minha fonte de renda principal, porque pasmem, podcast não paga as minhas contas. Uau! Eu trabalho num lugar em que eu não preciso me vestir tão formalmente, mas também não é muito casual, é mais arrumadinho e tal, tem certas regrinhas. E também esbarra na minha expressão de gênero. Porque o quão disposta e confortável eu tô nesse momento, nesse emprego, para poder expressar, por exemplo, mais feminilidade. E isso afeta o jeito como a gente se comporta. Isso não quer dizer que eu, você, a gente está sendo falsa ou mentirosa. É realmente uma questão de adequação social. Que aí a gente pode problematizar ou não, mas para fins antropológicos, né, que é o que a gente está fazendo aqui, porque o Misandercast é o seu principal podcast sobre antropologia, basta a gente dar uma elucidada nesse assunto. Mas o quanto a gente tende a ajustar as nossas vontades e a nossa identidade para poder se encaixar em um determinado espaço, né? Isso é muito perigoso e pode ser um caminho meio sem volta. Porque se a gente pega, por exemplo, essas influencers aí da internet, engana-se você que acha que elas não estão sendo extremamente, aliás, que elas estão sendo extremamente fiéis ao que elas pregam o tempo inteiro. Não, a rede social é uma parte, é uma persona dessas influências. Mesmo essas de lifestyle, né, ou que frequentemente clamam que são reais e verdadeiras nas redes. Não dá, é impossível. Existe um jeito de se comunicar com o público e um recorte do que elas querem mostrar ou não. Normalmente, o influenciador ele escolhe mostrar o que eles acham que é mais interessante de mostrar. E eu disse normalmente, porque às vezes não é o caso, né? Tem influenciador aí que parece que faz questão de mostrar só o pior, né? Os famosos influencers de Chernobyl, que você abre uma história e automaticamente te nasce um terceiro olho, né? Te cresce um rabo. Tudo por conta da radiação que sai direto da tela do celular pra você. Olha que especial. Mas ainda assim, essas pessoas, elas estão ali se esforçando ao máximo para ser interessante. Pra quem eu não sei, no caso dos influencers de Chernobyl. Mas estão ali para causar alguma polêmica, gerar algum tipo de engajamento. E é cansativo, né? Viver em sociedade cansa. Eu tô cansada já. Mas com todas essas reflexões, eu tô começando a iniciar um projeto pessoal meu de ser extremamente gostosa e insuportável na mesma medida. Quanto menos gente gostando de mim, melhor, né? Porque me poupa energia para coisas importantes da vida, que é cuidar da minha gata, por exemplo, né? Que fica muito carente quando tá frio, então eu tenho que dar mais atenção para ela, eu sinto muito. E disso a gente puxa pra coisa do date. Eu e você e eu. Se eu tenho ouvintes, graças a Deus, poucas, mas tenho, é porque o date é o meu momento de brilhar, entende? Quando eu tô com as pessoas desconhecidas e que eu potencialmente nunca mais vou ver na vida e eu não vou depender delas pra alguma coisa, mas isso me dá uma liberdade, uma paz, né? Que eu posso ser isso aqui que eu tô sendo agora, que é completamente descompensado. Quinzenalmente venho aqui com uma personalidade diferente no intuito de gerar uma conversa entre alguém que não tá nem me respondendo, que eu gravo e solto, né? E aí que mora o segredo do sucesso. Sucesso, será? Não sei. Mas o próximo date que você for, leva essa dica aí com você. Sabe aquelas coisas de ficar fazendo joguinho, de tentar parecer interessante, jovem, antenado, intelectual? De fingir que você e o seu date têm tudo a ver quando na verdade você nunca ouviu aquela banda que aquela pessoa gosta tanto, sabe? Para de fingir que você gosta da Bjork. Você nunca ouviu uma música inteira da Bjork. Se joga, bicha. Faz que nem eu faço aqui, tá? Quando a pessoa puxar um assunto, você para e reflete. Qual que é a coisa mais maluca e sincera que eu posso falar agora? E fala. Deixa pra ver a reação da pessoa, sabe? É coisa de saber escolher suas batalhas. Vai se divertir um pouco, tá? Não ofendendo ninguém e não ferindo nenhum direito humano, meu amor, pra frente Brasil, salve a seleção, né? Porque no final das contas, eu acho que esse papo todo é muito mais sobre a gente fazer as pazes com nós mesmas, sabe? Da gente se permitir ser quem a gente quer ser. E acolher todos os momentos que você já passou e tirar dele só o que faz sentido hoje.
Porque já tem tanta coisa que acontece na vida que força a gente a fazer e se comportar de uma maneira mais branda, ou mais incisiva, ou mais séria. Quando você sabe quem você é, não existe medo de experimentar ser outra coisa, tá? Então, vai comprar uma jaqueta com estampa militar, sai pro date com um delineado maior que o da Amy House, fala que seu filme favorito é Crepúsculo e que seu primeiro crush foi o Edward Cullen. E esse comentário não é nem um pouco baseado nos meus gostos pessoais, aliás. Mas enfim, eu acho que dá pra gente se surpreender muito em como as coisas podem fluir com mais naturalidade quando a gente abraça todas essas pessoas que moram aqui dentro da nossa cabeça perturbada. E aí, quem que você quer ser hoje? Eu, por exemplo, acho que você devia ser a pessoa que vai, neste exato momento, seguir o Misandricast na sua plataforma de streaming, avaliar, dar estrelinha da coração e compartilhar esse episódio com suas amigas. Vai que uma das personalidades dela gosta de mim também, né? Joga esse episódio pra aquele crush. Vai que vira um papo interessante. Aliás, a gente ainda fala crush? Bom, estamos conversadas? Então vamos de drink da semana. Roda a vinheta. Bom, o drink da semana é uma outra indicação musical. São outras indicações musicais, na verdade, que estão quentinhas direto do forno, porque são 2 álbuns que saíram por esses dias aí, então peguem essas diquinhas. Primeiro, eu queria indicar o álbum novo da perfeita Janelle Monáe, o The Age of Pleasure, que foi lançado no dia 9 de junho e está simplesmente um tesão, com perdão do trocadilho com o título do álbum, que pra você que não sabe, The Age of Pleasure é tipo a Era do Prazer, tá? Então se você gosta de uma coisa mais solar, mais caliente, o álbum ele tem umas batidinhas de reggae, uma coisa mais uma coisa mais praiana, né? Mas que imprime muito a personalidade da Janela. E tem colaborações com ninguém menos que Grace Jones, tá? E não tem só a Grace Jones. Tem a Grace Jones falando francês, né? Que é calcinha no chão garantida. Assim, a minha única crítica ao The Age of Pleasure é que é um CD relativamente curto, né? Poxa, Janelle, cadê as músicas de 5 minutos, hein? Mas tá incrível. E minhas músicas favoritas até o momento são Water Slide e Phenomenal. E eu vou deixar tudo escritinho aqui na descrição do episódio, tá bom? Não se afobem com o inglês da gata. E a segunda indicação musical é o álbum Espelhos, da Pitty, que faz parte das comemorações dos 20 anos do lançamento da Admirável Chip Novo, né? Pensar que eu já era vivo quando ela lançou esse CD, né? 20 anos, meu Deus do céu. Nossa, me deu uma dor nas costas agora. Mas enfim. Espelhos, esse CD ele conta com versões completas e remasterizadas das músicas que apareciam no DVD Admirável Vídeo Novo, que foi lançado em 2004. Mas ali nesse DVD só tinham alguns trechos das músicas e agora a gente pode ouvir elas completas. Então, se você, assim como eu, gosta de um rock um pouquinho mais pesado, vale a pena dar o play pra ela, tá? Eu falo rock pesado, mas começa com Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Mas é uma boa versão. A maioria das músicas do álbum é um rockzinho mais pesado. Tá muito bom mesmo. O álbum ele foi lançado agora há pouco, no dia 16 de junho. Acho que faz um mês. Vai fazer um mês ainda. E eu já passei, assim, incontáveis horas ouvindo. Minhas músicas favoritas até o momento são Private Idaho e a música, abre aspas, Imagem é tudo, sua cabeça não tem nada. Sim, esse é o nome da música, tá? E se você chegou até aqui, não esquece de ir lá no meu Instagram dizer o que você achou desse episódio, desse caos que foi esse episódio. Eu sou @misandrismos no Instagram, no TikTok e no Threads, né? O que foi esse Threads? Que, pra quem não sabe, é o Twitter do Instagram. Eu estou lá também, porque eu não tenho um minuto de paz. Mentira, eu fiz porque eu quis, tá? Porque quanto mais cedo eu sair do Twitter, pra mim, melhor. A gente se vê daqui a 15 dias. Sim, já acabou o programa. Hoje o programa foi assim. Eu fui falando, tomei um gole d'água, me bananei com as palavras. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê
daqui a 15 dias numa próxima loucura, numa nova personalidade. Para você que me ouve pelo Spotify, vai lá ouvir o especial FM 6669, que é o segmento aqui do Misandercast em que a gente bate um papo e ainda ouve uma musiquinha gostosa, com uma playlist que eu faço especialmente pra gente. O tema do mês passado foi Disco Samba. Ficou curioso? Então não esquece de ir lá dar uma olhadinha. E não esquece de compartilhar o episódio, tá bom? Ajuda a mãe, per favore. Não sei quanto tempo temos, mas é sempre bom lembrar que duração não é importante se o entretenimento for de qualidade. Boa noite e para vocês, terríveis sonhos. Tchau, tchau.